Boa noite a todos, vamos a mais um relato aqui no Mundo de Paulinha, esse canal que foi criado para que eu, Rebeca, filha e cuidadora da minha mãe, Paula Guimarães, com Alzheimer e em tratamento com cannabis medicinal desde 2019, possa compartilhar os relatos de vocês e dessa forma ajudar muitas outras pessoas que passam pelo que nós passamos, que vivenciam todas as angústias, medos e tantos outros sentimentos que envolvem esse cuidar. Espero que vocês gostem, que vocês deem o like, que vocês compartilhem com quem precisa dessas informações e que acompanhem a gente nas redes sociais para essa troca, que eu considero uma troca. E à medida que a gente divide o que a gente sente e que a gente compartilha as nossas vivências, as nossas experiências, a gente está ajudando outras pessoas e também está se ajudando. Então, vem comigo para esse relato que foi muito gratificante, porque ela começa com um agradecimento que enche meu coração, me faz estar aqui quase 10 horas da noite gravando um vídeo para vocês, com todo o carinho do mundo, mesmo depois de um dia atribulado, de muito trabalho, exausta, mas isso aqui faz as coisas terem algum sentido, de saber que a gente sofre, mas a gente também consegue minimizar o sofrimento do outro. Ela começa o relato dizendo assim: Boa noite, Rebeca. Primeiramente, gostaria de agradecer a sua disponibilidade em ajudar famílias que, assim como a minha, se encontram perdidas, angustiadas e sedentas de conhecimento. E essa ajuda que você nos dá é muito, muito importante. Obrigada. Meu pai tem demência mista há quase 8 anos e eu e minha mãe cuidamos dele em tempo integral. A minha mãe já é aposentada e eu tive que abrir mão do meu trabalho para ajudá-la, pois sozinha ela estava adoecendo também. Não temos cuidadoras porque, quando tínhamos, ele pensava que elas eram suas namoradas e ficava agarrando, beijando, tirava a roupa. E isso tudo era muito constrangedor para elas e para nós. Engraçado, Rebeca, que com a minha mãe ele não faz isso. Já comigo às vezes acontece. E confesso que no início eu fiquei com muita raiva dele. Muita raiva mesmo. Mas aí vi um vídeo seu explicando sobre esse processo e de como deveríamos lidar com isso. Porque, na verdade, o meu pai tem demência frontotemporal, que causa desinibição. E isso foi fundamental para que eu mudasse o olhar sobre ele e entendesse que aquilo não o definia. Palavras suas. De que aquilo era a doença e não ele. Meus 2 irmãos, que não moram conosco e vêm nos visitar apenas 2 ou 3 vezes no ano, acham que nós devíamos colocá-lo num asilo, para que mamãe possa descansar e para que eu consiga voltar a trabalhar e viver a minha vida, pois tenho 38 anos e daqui a pouco não poderei sequer ter filhos. Te mandei direct perguntando a sua opinião sobre isso, mas sei que é difícil para você ver tudo. Que bom que agora temos esse canal direto, através do seu e-mail. Sua opinião é muito importante para mim. E a opinião de vocês é muito importante para mim e para ela, com certeza. O que vocês acham? O que vocês diriam para essa pessoa? A gente está aqui diante de uma família. É engraçado como os formatos são parecidos, né? Quando tem outros irmãos, essa atribuição acaba recaindo sobre a mãe, sobre a irmã que não é casada. E ela traz aqui uma coisa assim que me chamou bastante atenção, que é esse conflito de coloco meu pai num asilo, como meus irmãos propuseram, para que minha mãe possa descansar e eu possa viver a minha vida. Ela fala do trabalho aqui que ela abriu mão para poder ajudar a mãe nesse cuidar, já que as cuidadoras, pelo que ela colocou na cartinha, não paravam. É uma situação realmente muito difícil, a maioria não aceita esse assédio, e entender a doença é o primeiro passo para que a gente possa aceitar essa condição. Quando ela diz aqui que foram palavras minhas, né? Eu acho tão bacana isso, quando vocês guardam alguma coisa que eu disse e que marcou, e realmente a doença não os define.
a atitude dele no momento em que ele está ali tentando beijar, tentando abraçar, tirando a roupa, e você olhar e entender que aquilo é a doença e não a pessoa, é fundamental para que a gente possa lidar com isso de uma forma mais leve. E como lidar com isso de uma forma mais leve, né? Para ela que é filha, é levar na brincadeira, é tentar desviar ali, opa, né? Peraí, papai, é conseguir lidar com isso, é driblar, né? É mudar o foco dele, é levar na brincadeira mesmo. E assim a gente vai conseguindo driblar. É claro que para mim, que não estou vivendo essa situação, pode parecer fácil falar sobre isso. Eu não vivo o que ela está vivendo. Tudo que a gente traz aqui é, na realidade, o que a gente acha que faria se estivesse no lugar dela, mas a gente não sabe. Quanto a opinar sobre a decisão dela de colocar o pai no asilo, a primeira coisa que a gente precisa perguntar é: o que a sua mãe acha disso? Ela também entende que colocá-lo numa casa de repouso é a melhor alternativa? Vocês podem fazer uma experiência se vocês acham que essa é a melhor alternativa, é claro. Vocês podem fazer uma experiência, primeiro pesquisar bastante, ver indicações, experiências de outras pessoas cujo familiar já ficou naquele lugar e que se sentiram seguros. Esse é o primeiro passo, saber o que sua mãe acha disso tudo, porque você com certeza não vai querer tomar uma decisão como essa sem ouvi-la. Depois, fazer esse trabalho de campo, de conhecer as instituições. Quando a minha filha mais nova era pequenininha, que eu precisei deixá-la para trabalhar, eu lembro de ter ido em vários berçários. E aí era aquela coisa de olhar banheiro, olhar se era limpo, quantas pessoas tinha para cada criança, se tinha câmera, se eu ia poder monitorar. Então, tudo isso a gente faz, só que dessa vez em relação a eles. Até que ponto você vai conseguir lidar com essa decisão sem aquela culpa que acaba tornando o processo ainda mais difícil e acaba impedindo você de viver, porque não adianta nada colocar ele numa casa de repouso, mesmo que sua mãe concorde com isso, e de repente viver angustiada, com muita culpa, se perguntando: nossa, eu não deveria ter feito isso, será que foi a melhor opção? Porque aí, à medida que você for se punindo, você, ainda que inconscientemente, vai acabar deixando de viver. Outra coisa que me chama a atenção aqui é que ela fala que tem 38 anos e que daqui a pouco não poderá sequer ter filhos. Então existe um desejo dela não só de voltar a trabalhar, como também de casar e ter filhos, ou não casar, mas ter um filho, enfim, isso não ficou muito claro na cartinha e é irrelevante, mas esse desejo de ter filhos, será que ele vai se concretizar em 2 anos? Porque a partir dos 40 a gente sabe que o risco aumenta, é mais complicado para a mulher decidir ter um filho, vai precisar de um acompanhamento mais rigoroso. Tudo isso tem que ser ponderado. Se nesse momento vocês estão pensando nessa possibilidade, estão pensando em acatar essa sugestão dos demais irmãos, façam e façam como uma experiência. Nada precisa ser definitivo. Vocês não precisam fazer isso achando que é para sempre. Pode ser que daqui a 2 meses, 6 meses, vocês mudem de ideia e pensem numa outra alternativa e cheguem à conclusão de que aquilo ali não era o melhor para ele ou não foi o melhor também para vocês. Mas procurem com bastante cuidado, com um olhar muito observador em relação ao lugar que vocês vão deixá-lo. E, claro, lembrando que deixando ele numa casa de repouso, é muito importante que vocês se façam presentes, que vocês tenham dias para ir lá visitá-lo, para ficar com ele, para de repente pegar ele, levar para passear, para que ele não se sinta abandonado. Ela não me falou aqui como é que ele está em termos de cognição e memória, né? Ela falou só dessa questão da desinibição dele, mas considerando que ele está com a doença há 8 anos e que é uma demência mista, né? Pelo menos foi esse o diagnóstico que elas receberam, então deve ser aí uma DFT junto com algum outro quadro, mas ele ainda está com a memória preservada e consegue conversar, consegue entender o que se fala, é importante que vocês conversem com ele, que vocês expliquem para ele que vão levar ele para um lugar,
que vai ser bom para ele, que se ele não gostar, vocês vão tirar ele de lá, mas não levem sem explicar. Não levem simplesmente, coloquem ele lá e saiam, porque isso pode causar uma perturbação mental muito grande nele. E eu acho que o pior sentimento que ele pode ter num momento como esse, de uma transição, sair do ambiente dele, de sair da casa dele, para ir para um espaço totalmente novo, com pessoas que ele nunca viu, por mais que a memória dele esteja afetada, vai ser impactante. Podem ter certeza disso. E, como eu disse anteriormente, o mais importante é conversar com sua mãe, saber o que vocês duas acham que é melhor nesse momento, sabendo que nenhuma decisão é engessada, não é para sempre, que vocês podem voltar atrás quando quiserem. E aí você vai tentar nesses 2 anos viver a sua vida, voltar para o mercado de trabalho, porque de fato fica tudo mais difícil mesmo, infelizmente. Sei lá, estudar, aprender algo novo, cuidar mais de si. E aí depois você me conta como foi que vocês fizeram. E o importante é que todos estejam bem, na medida do possível, é claro, porque com essa doença, ora a gente está em cima, ora a gente está embaixo, não tem jeito. E qualquer decisão que a gente tome na vida, sempre haverá perdas e ganhos. O importante é que haja mais ganhos do que perdas, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado, que vocês comentem aqui embaixo o que vocês acharam, como vocês fariam, e acompanhe a gente também lá no Instagram. Lá a gente divide com vocês o nosso dia a dia, dá dicas, momentos muito especiais da minha mãe, e assim a gente vai tentando driblar essa doença e tentar estar mais tempo em cima do que embaixo, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, boa noite.